Este é o vídeo de número 5, onde vamos desenhar a placa de circuito impresso da fonte de alimentação. É importante verificar o Design Explorer e se há algum componente sem o encapsulamento na coluna Package. Se o seu estiver como Missing, basta especificar o package correto, desde que ele realmente exista na biblioteca. Para o exemplo, o potenciômetro, o package é Pre-SQ1 e para o LED, o package é LED. Sem enrolação, bora para o vídeo. À esquerda também é possível verificar se todos os componentes possuem package. Verificamos se as coordenadas estão em milímetro. Se for necessário, alteramos no ícone M e também vamos alterar o view para 2.5 milímetros. Vamos definir o contorno da PCB com a ferramenta gráfica, selecionando a camada Board Edge. A partir da origem, desenhamos uma figura qualquer. Botão direito sobre o contorno. Editar propriedades. Nesta janela podemos definir a posição X e Y e as dimensões largura e altura como 50 mm por 50 mm. Usando a ferramenta Zoom para melhor visualização. Ferramenta Auto Placer. Selecionamos os componentes que queremos colocar na PCB. Clicamos OK. Se a área do contorno for suficiente, todos os componentes serão colocados dentro do contorno. Podemos verificar como ficou a distribuição dos componentes com a ferramenta 3D. Como não definimos nenhuma regra para a distribuição dos componentes, eles foram colocados de qualquer forma. Note que os conectores estão praticamente no meio da PCB, o potenciômetro está em cima da ponte retificadora. Portanto, neste vídeo vamos colocar de forma manual os componentes. Desfazemos a ação anterior com Ctrl Z, clicamos no ícone componente, vamos começar a colocação pelos conectores de entrada e saída. Se possível, já faça a orientação adequada do componente antes de colocá-lo no layout. Posicionamos J3 e J4 no centro da PCB. Na sequência, a ponte retificadora. Note que o pino 2 de J3 deve ser conectado ao pino AC2 da ponte retificadora. A linha verde nos diz isso. Perceba que ela está serrilhada, indicando que não há um alinhamento perfeito entre esses dois pinos. Vamos resolver isso clicando com o botão direito no pino 2 do conector J3, opção Move To, copiamos a coordenada Y, OK, botão direito em AC2, Move To, e colamos a coordenada Y, OK. Note que agora os pinos estão perfeitamente alinhados. Colocamos os demais componentes, no exemplo o capacitor C1, conforme a sequência do esquemático, já rotacionando para uma melhor posição, tomando cuidado para não cruzar conexões, ou seja, não cruzar as linhas verdes. Agora é a vez de R1. Rotacionamos para o menor caminho até a ponte retificadora, que já está alinhada com J3. Vamos copiar a coordenada Y de um pino mais e colarmos no pino 2 do resistor R1. Este método deverá ser repetido até que todos os componentes estejam distribuídos na PCB. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, pessoal, senão ele vai ficar muito longo. Se você perder alguma coisinha, basta voltar o vídeo e reduzir a velocidade no player. Para a definição do tamanho da PCB, ou seja, a área da placa de circuito impresso, é interessante que você tenha noção do tamanho, da dimensão dos componentes eletrônicos. Assim você já pode começar com um tamanho já pré-definido. Como neste exemplo, nós começamos a placa com o tamanho de 50 por 50 milímetros. Pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, mas não tem como. Esse tipo de vídeo tem que ser passo a passo mesmo. Ok? Mas, caso haja alguma dúvida, deixe nos comentários.
Podemos visualizar como está a PCB. Algumas práticas, quando possível, devem ser implementadas, como a disposição de transistores de potência com possibilidade de fixação em dissipadores de calor nas extremidades da PCB. Note também o posicionamento dos conectores de entrada AC e de saída DC e o potenciômetro. Com o posicionamento de todos os componentes, podemos seguir para o traçado. Todas as linhas de cor verde deverão ser ligadas e logo abaixo podemos verificar se existem erros de conexão, CRC, e erros de violação de regras, DRC. Clicando com o botão direito sobre a trilha, podemos alterar as características do traçado, lembrando que a largura do traçado está relacionada com a capacidade de corrente da trilha. No ícone Gerenciador de regras do design, a fim de facilitar, poderíamos automatizar todo o traçado. Porém, neste vídeo, vamos fazer tudo de forma manual para que você explore os recursos da ferramenta. Agora, traçamos a linha do GND, contornando a borda da PCB. Finalizando, note que o traçado está em um ângulo reto, o que não é aconselhável. No Proteus, temos uma ferramenta para suavização do esquadramento, que após o uso, o resultado fica como o mostrado. Podemos alterar o traçado conforme o desejado e, se for necessário, podemos mover parte ou todo o traçado, a fim de posicioná-lo da melhor forma possível dentro da PCB. Aqui de novo, pessoal, vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo e repito, se você tiver alguma dúvida, basta reduzir a velocidade no player e seguir o passo a passo. As trilhas da PCB poderão ser movimentadas conforme a necessidade do layout. É claro, é evidente que existem regras de design para se fazer isso, mas como isso aqui é um vídeo de instrução, um vídeo básico de como você aprender a trabalhar com a ferramenta, você pode trabalhar com as trilhas e as ilhas de forma livre, sem muita preocupação, mesmo porque é um circuito não crítico, é uma pequena fonte de alimentação linear. Então, qualquer erro aqui cometido na trilha, desde que não seja algum curto-circuito, por exemplo, não afetará o funcionamento desse dispositivo. Mas se você quiser saber mais sobre regras de design, regras normalizadas de design, de construção de circuito impressos ou de circuito eletrônicos, deixe no vídeo seus comentários que eu responderei. Trilhas onde a corrente é alta, como no caso aqui do coletor do transistor Q1, devem ser de larguras compatíveis com a capacidade de corrente. Pessoal, este é um trabalho de paciência. Muitas vezes você tem que deslocar um componente, tirar ele de posição, girar, inverter, deletar, colocar ele novamente para que você encontre a melhor posição, o menor traçado, sem cruzamento de trilhas, procurando utilizar sempre uma única face da sua PCB quando possível, é claro, né? Dependendo da complexidade, você não consegue fazer isso. Mas neste caso aqui, como é uma fonte simples, facilita até a fabricação de forma caseira desta placa, né? Através de uma corrosão simples aí com um percloreto de ferro. Então eu não preciso me preocupar com o processo de fabricação. Se eu for montar uma, duas, talvez poucas peças, ela é bem fácil de ser construída.
Pessoal, aqui no canal eu tenho uma playlist chamada Proteus em 1 minuto. Como o próprio nome sugere, em 1 minuto você aprende técnicas de utilização dessa ferramenta sem enrolação. Quando eu terminar esse vídeo, dá um pulinho lá. Confere as dicas legais que eu preparei para você. O card está aparecendo aqui na tela. Agora vamos colocar nas laterais da PCB 4 orifícios de fixação. Note que pelas regras do projeto, todos os componentes estão conectados, CRC, porém há erros em DRC. Vamos editar a propriedade dos dois pads inferiores sobre o traçado GND, botão direito sobre o pad, editar propriedades e em NET escolhemos GND igual Power. Fazemos o mesmo para o pad da direita inferior. Já os dois pads superiores não estão sobre o traçado GND. O da direita superior está sobre a NET 00021. Por enquanto, vamos manter assim. Agora, vamos afastar da borda os 4 pads, movendo-os para suas respectivas coordenadas. Acompanhe o vídeo. Vamos corrigir o erro DRC da NET 0021. Vamos criar a NET para o pad clicando sobre o pad e sobre a NET que desejamos associar, no caso, a 0021. Verifique se não há erros de CRC e DRC, e se houver, devemos corrigi-los. Em 3D, podemos contemplar a PCB praticamente pronta. Podemos ainda inserir informações, textos, silk, layouts, figuras na PCB. Para isso, basta utilizar as ferramentas gráficas e escolher a layer correspondente. Acompanhe o vídeo. Agora vamos definir um único plano para o GND através da ferramenta PowerPlane. Em NET, definimos GND igual a Power. Note que foi adicionado um preenchimento unindo todas as NETs GND em um único plano. Agora podemos apagar as trilhas de GND e, como resultado final, temos a PCB pronta para gerar os arquivos de manufatura.
Porém, esta versão de demonstração que eu estou utilizando não permite exportar e ou salvar os arquivos. Então é isso, pessoal. Sem enrolação, você acabou de desenhar uma PCB, placa de circuito impresso, para a sua fonte de alimentação. Paramos por aqui. Valeu! Fui!